Como fazer a avaliação neuropsicológica em caso de suspeitas de altas habilidades e superdotação? É isso que nós estamos vendo nesses nossos vídeos aqui do canal sobre escolha dos instrumentos de avaliação neuropsicológica. Ontem eu falei sobre os 5 passos que você precisa dar quando você está pensando na avaliação neuropsicológica em caso de altas habilidades e superdotação. Então a gente vai começar hoje com o 6º passo, que é justamente sobre quais instrumentos a gente pode escolher nesse processo de investigação de altas habilidades e superdotação e o que seria, a identificação e a sinalização de tal processo. Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou especialista em neuropsicologia e meu objetivo aqui é ensinar você a elaborar laudos neuropsicológicos coerentes e precisos. No vídeo de ontem aqui do canal, falamos sobre os 5 passos que você precisa dar quando você está fazendo a avaliação neuropsicológica em caso de altas habilidades e superdotação. Vamos para o 6º passo, que já envolve o processo avaliativo. O 6º passo é identificar que o processo de identificação de altas habilidades e superdotação envolve 3 etapas. Essa primeira etapa, que está de azul para você, é o processo de sinalização. O que é a sinalização? É quando alguém suspeita que aquela pessoa tem uma alta habilidade ou uma superdotação. Geralmente, quando a gente está falando de crianças, quem suspeita geralmente é o professor. É o professor que dá um alerta, o professor que entende que aquela criança tem uma habilidade muito acima da média ou que ela é diferente em algum sentido. Conversa com a coordenação, conversa ali com o orientador e aí o orientador e a coordenação acabam conversando com a família, solicitando uma avaliação, solicitando ali que essa criança vá até um profissional. Geralmente é assim quando a gente fala de criança. Claro que uma menor parte, quando você pensa no mundo infantil, acaba vindo dos próprios pais, Talvez alguns pais consigam identificar que aquela criança possa ter uma alta habilidade ou superdotação. São pais que já ouviram falar sobre superdotação, às vezes são pais que estão ali na área da saúde e da educação, mais bem informados, e pode ser que eles percebam que tem algo diferente no filho. Mas a maior parte das vezes, realmente, são os professores que sinalizam. A sinalização para que a pessoa tenha uma alta habilidade ou superdotação não quer dizer que ela tenha uma alta habilidade ou superdotação. É só alguém observando, identificando, suspeitando de uma alta habilidade ou uma superdotação. Isso. A partir daí, o que acontece? Essa pessoa vai ser encaminhada para um processo de avaliação. Como a gente pode perceber aí na imagem, ela vai para esse círculo que está aí de laranja, que é o processo avaliativo. Aí sim, nesse processo avaliativo a gente vai fazer uma série de procedimentos para tentar entender se ela tem ou não uma alta habilidade ou uma superdotação. Quando a gente fala de adultos, geralmente a sinalização vem do próprio paciente, É o próprio adulto que percebe que tem algo diferente com ele. Mas muitas das vezes eles nem identificam que é uma alta habilidade ou uma superdotação. Às vezes eles estão na psicoterapia, estão tratando algumas questões ali afetivas que eles possam possuir, ou talvez um quadro de ansiedade, um quadro de depressão que podem vir associado a altas habilidades de superdotação. E aí o terapeuta sinaliza, o terapeuta desconfia de uma alta habilidade ou superdotação. Caso isso aconteça, então esse paciente precisa passar por um processo de avaliação, tá? Com o processo de avaliação, a gente vai conseguir identificar uma alta habilidade ou superdotação. A gente não fala de diagnosticar, porque altas habilidades e superdotação não é considerado um diagnóstico. A gente fala de um processo de identificação. Conseguir identificar que tem altas habilidades e superdotação, a partir daí essa pessoa vai ser encaminhada para os vários serviços para que ela tenha ali as intervenções que sejam necessárias. Quando a gente está fazendo esse processo de avaliação, quais instrumentos que a gente pode estar utilizando? Então, o que eu posso fazer para tentar identificar melhor esse quadro? Bom, existem diversos instrumentos possíveis, mas eu tentei reunir aqui instrumentos que possam te ajudar nesse processo de avaliação. A gente pode começar pensando na avaliação de habilidade acima da média. De acordo com o modelo do Renzulli, essa habilidade acima da média é alguma capacidade, alguma habilidade que o sujeito tenha, que se destaque dos demais. Se a gente for pensar no superdotado intelectual, que não é o único tipo de superdotação que nós temos, a gente poderia aplicar algum teste de inteligência, como o VISC-4, como a VAIS-3, como a VASI. E, se não tiver alternativa, o som R. Por que se não tiver alternativa o som R? Bom,
Por que isso? Porque essas escalas que avaliam aspectos verbais, né, como as escalas Wechsler, né, elas são escalas que são consideradas melhores do que o som R, que avalia apenas um aspecto não verbal. Então é importante na avaliação neuropsicológica, em caso de suspeita de altas habilidades de superdotação, tentar avaliar tanto aspectos verbais como aspectos não verbais. Além disso, a gente tem algumas medidas, né, de alguns resultados de pesquisa sobre essas escalas verbais, essas escalas Wechsler, que podem ajudar a gente na identificação de um processo de altas habilidades de superdotação. Por exemplo, é comum que a gente tenha discrepâncias entre o GAI e o CPI em pacientes que apresentam altas habilidades de superdotação. Então, crianças superdotadas intelectualmente tendem a pontuar mais alto nos subtestes que compõem o GAI e ligeiramente mais baixo nos subtestes que compõem o CPI. GAI e CPI são medidas alternativas que a gente tem das escalas Wechsler. Então, daí a importância de você aplicar uma dessas escalas para poder dar para você, né, oferecer para você essas medidas de CPI e GAI. As escalas que oferecem essas medidas são a VAIS-3 e o VISC-4. A VASI, por ser uma escala abreviada de avaliação de inteligência, acaba não oferecendo essa medida, tá? As pontuações também seguem um padrão comum entre os alunos superdotados, com pontuações mais altas para a compreensão verbal e organização perceptual e pontuação mais baixa para a velocidade de processamento. Um outro fator que a gente pode estar utilizando no processo de avaliação neuropsicológica em altas habilidades de superdotação, pelo menos do superdotado intelectual, é utilizar normas ampliadas, normas estendidas. As normas ampliadas são as com que consideram um ponto ponderado até 28 para cada subteste ali do VISC-4 e pontos compostos que chegam até 210, então QI até 210. É importante entender que a gente só pode usar essas normas ampliadas se o paciente atinge um desempenho teto, que são os scores 18 e 19 em pelo menos 2 subtestes. Tá? Então é somente dessa forma que a gente poderia estar fazendo isso. Agora, e para avaliar habilidades específicas, né, que não tem a ver com a superdotação acadêmica? As habilidades específicas, daí a avaliação ela é mais ecológica em si, tá? Então é muito difícil você fazer essa avaliação dessas habilidades mais específicas utilizando qualquer teste. Tem um instrumento que chama Triagem de Identificadores de Altas Habilidades de Superdotação, que é o TIAS. O TIAS, ele ajuda a gente na avaliação dessas áreas, de qual seria a área que aquele superdotado teria um destaque maior. Ele pode ser aplicado em estudantes do 3º ao 9º ano do ensino fundamental com idades entre 9 e 15 anos. Não é o estudante em si que faz, mas sim um professor, né, um profissional da educação que responde essa escala referente a esse estudante que está entre o 3º e o 9º ano do ensino fundamental, tá? Ele vai avaliar a presença de indicadores de desempenho acima da média em 5 áreas: capacidade intelectual geral, capacidade acadêmica específica, criatividade, liderança e talento artístico. Ele define que a capacidade intelectual geral avalia habilidades cognitivas verbais e não verbais, capacidade e competência intelectual. Envolve habilidades e competências gerais, processamento da informação e resolução de problemas, memória, capacidade verbal, raciocínio e pensamento abstrato. Se for uma habilidade acadêmica específica, avalie habilidades em disciplinas específicas escolares ou não, como matemática, linguagem, leitura, escrita, entre outras. Liderança. Mede a habilidade de motivar outras pessoas a se envolverem em um objetivo comum. Capacidade de se destacar entre os colegas, compreender dinâmicas sociais, forte comunicação interpessoal, capacidade de liderar, tomar decisões, resolver conflitos e influenciar os demais. Criatividade. Mede habilidades relacionadas ao pensamento, ação e produção de ideias únicas, originais, novas e inovadoras. E talento artístico, mede o potencial em relação a interesses e talentos em áreas como música, dança, arte, teatro, desenho e pintura. Então é uma escala que pode estar ajudando nesse processo. Outra escala é o EICAS, que é a escala de identificação das características de altas habilidades e superdotação. Essa escala aqui é a própria criança que responde, então é uma escala de autorrelato, que ela pode ser respondida por crianças e adolescentes entre 9 e 12 anos. Então ela é composta de 38 itens, que contemplam características comumente apresentadas por indivíduos com altas habilidades de superdotação. O avaliado deve julgar a intensidade com que cada característica o representa, escolhendo uma entre 4 alternativas. Os itens são divididos em 2 tipos, características socioemocionais e características cognitivas. A escala EICAS, ela pode ajudar você, profissional que está fazendo
o processo avaliativo e suspeita de uma autohabilidade ou superdotação, você pode pedir que a sua criança responda essa escala, porque ela vai contemplar aí tanto características socioemocionais como características cognitivas. Agora, para a avaliação de envolvimento com a tarefa, também é uma avaliação mais ecológica, que envolvimento com a tarefa envolve perseverança, paciência, autoconfiança, crença na própria habilidade. E essa avaliação, com certeza, é uma avaliação mais ecológica. Se for um envolvimento com tarefa, que tem a ver com o aspecto escolar, aí a gente tem algumas escalas. A gente tem escalas de motivação para aprendizagem, que a gente poderia estar fazendo. Mas o envolvimento com a tarefa, ele costuma ser direcionado para aquela habilidade específica que a pessoa tem. Então vamos supor que a pessoa tem uma habilidade artística, acima da média. Então o envolvimento com a tarefa vai estar direcionado para essa habilidade artística. E uma escala de motivação para aprender, né, não iria medir esse tipo de motivação. Então, a avaliação do envolvimento com a tarefa, do comprometimento com a tarefa, ela acaba sendo mais ecológica mesmo. Além disso, a avaliação da criatividade também é uma avaliação mais ecológica. Nós temos até alguns testes que poderiam te ajudar na avaliação da criatividade. Por exemplo, a gente tem a coleção TCFI, que é o teste de criatividade figural infantil, restrito a psicólogos. Permite a avaliação da criatividade figural por meio da pontuação de 12 características criativas, permitindo uma avaliação global da criatividade e avaliações de características mais ou menos desenvolvidas no indivíduo. O objetivo é avaliar a criatividade em crianças, o público-alvo da primeira à oitava série, ou seja, do segundo ao nono ano do ensino fundamental. A aplicação pode ser individual e também ela pode ser coletiva. Tem um outro livro, um outro instrumento, que na verdade é um livro, que chama Toque Toque Plim Plim, é um livro da Ângela Vergolin, que ele tem algumas atividades que podem ser atividades qualitativas, que a gente utilize para avaliação justamente de criatividade, quando a gente pensa em altas habilidades e superdotação. Outros livros que eu indico, esse livro também é um livro também muito bom, que é o livro da Karina e da Verônica, Altas Habilidades e Superdotação. Ali dentro tem instrumentais para identificação e atendimento de estudante dentro e fora da sala de aula comum. E tem o livro da Suzana Pérez, que é esse Manual de Identificação de Altas Habilidades e Superdotação. Dentro tem uma série de instrumentos que você pode estar utilizando tanto no processo de sinalização, como também no processo de avaliação de altas habilidades e superdotação. Materiais para avaliação de altas habilidades e superdotação tem vários, mas você precisa pensar na sua capacitação, porque justamente é você, o profissional mais capacitado, a pessoa que mais precisa estudar para você compreender um processo de altas habilidades de superdotação. E se esses vídeos aqui do canal do YouTube estão te ajudando a se capacitar mais da neuropsicologia, não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo nosso é postado aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã!